A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, o preço da desonra. Lá em Isaías, capítulo 14, verso 14, diz: subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Como a desonra entrou no universo? Satanás era o líder da banda real. O seu nome em hebraico se pronuncia Ben-Sashazar, que significa filho da honra. Um dia, enquanto dirigia o coro angelical e todos os anjos adoravam o Senhor, dizendo em seu nome era santo, começou a cobiçar para si a adoração. Ele pensou: sou eu que faço isso? Essa adoração deveria ser minha. Em Isaías capítulo 14, verso 14 diz: subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Naquele momento, Ben-Sashar conseguiu o seu discurso convencer 1/3 dos anjos. É impressionante, mas vivendo no céu, na presença de Deus, num ambiente totalmente puro, em meio à adoração, a desonra conseguiu penetrar através da trama de Ben-Sashar. A partir daquele momento, Deus não poderia mais receber tal tipo de adoração, porque a adoração não pode ser misturada com a desonra. Quando a adoração está misturada com a desonra, ela sempre será interrompida pelo próprio Deus. Tem muito líder adorando a Deus, mas desonrando a sua liderança. Ele não sabe que está sob a influência de 1/3 dos anjos caídos. Por isso, muitas vezes a nossa adoração é rejeitada, porque a desonra foi introduzida. Precisamos entrar em arrependimento como igreja, porque se até os céus entraram em divisão por causa da desonra, quanto mais nós hoje, onde estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento. Deus não aceita um ambiente dividido. A adoração misturada é confusa, torna o ambiente pesado, interrompendo o fluir da vida de Deus. Ben-Sashar, o filho da adoração, o filho da honra, é quem comandava tudo. Mas quando começou a querer para ele, entrou a desonra. Tem muitos empregados que são tomados pelo mesmo espírito. Eles começam a trabalhar numa empresa, mas quando vem a prosperidade do patrão, começam a cobiçar o dinheiro, a casa, o carro. Às vezes o sequestram porque querem a riqueza dele para si. Esse é o espírito de Ben-Sashar. Quando foi trabalhar tem um testemunho de um pastor que quando foi trabalhar como pastor auxiliar, muitas pessoas diziam que ele não ficaria por 6 meses com seu pastor, porque ele era um homem muito impetuoso e autoritário. 9 anos ao lado dele, ele só saiu porque ele achou que seria o melhor para ele. Nós sabíamos que ele queria permanecer. Muita gente pergunta para ele qual foi o segredo para ficar tanto tempo com alguém, onde muitos não conseguiram trabalhar com ele. O segredo do seu sucesso foi saber distinguir o seu lugar e o lugar dele. Naquele tempo, Deus deu uma palavra e disse que se ele aplicasse, seria bem-sucedido. Aquela palavra entrou no seu coração de tal forma, tão profunda, que ele jamais esqueceu. O que tem a noiva e o noivo, o amigo do noivo que está presente, ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois está a alegria se cumpriu em mim. João capítulo 3, verso 29. Através dessa palavra, Deus falou com o nosso amado irmão, que o ministério não era dele, o ministério dele, e ele deveria somente ajudá-lo. A sua recompensa seria apenas se alegrar, mas jamais deveria querer se apossar do ministério do outro. Naquele momento, ele entendeu que a igreja era a noiva, e que se não fosse Jesus, mas que a igreja era dele e o seu amigo. Então,
Assim não deveriam tocar de maneira irreverente na noiva. Seria tão bom se todo pastor auxiliar pudesse ter essa revelação, esperar o tempo certo e usar os meios legítimos para ter o seu próprio ministério. Isso pouparia muitos desgostos, fracassos, danos ao corpo de Cristo. Mas se no céu, onde não havia nenhum tipo de pecado, a desonra conseguiu entrar e causar tamanha divisão, imagine dentro da igreja hoje. Por isso, temos que nos purificar diante de Deus, pedir perdão quando agimos, pensamos ou falamos sobre a influência de Ben-Sachar. Primeiro, a desonra entrou no céu, depois entrou na terra. Imagine o dia em que o diabo avistou no jardim do Éden alguém muito semelhante como Deus. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Naquele dia, o diabo ficou confuso, porque não sabia se era Deus ou alguém parecido com ele. Quando se aproximou, descobriu que existia outro ser que era muito semelhante ao Altíssimo. Ele se aproximou mais e viu um homem cheio de glória e honra. Então foi tomado de grande inveja, e a sua estratégia foi infiltrar no coração do homem o princípio da desonra, para que ele pecasse contra o Senhor. Por causa do pecado de Adão, Deus teve que fazer o primeiro sacrifício na face da terra. Até então, nenhum animal tinha sido sacrificado, porque o homem era vegetariano. Mas a necessidade de cobrir a nudez do homem levou Deus a sacrificar um cordeiro para fazer roupas para o casal. E houve o derramamento de sangue. Com aquele sacrifício, Deus estava lembrando que ele não desistiu do seu plano. Através do sacrifício de Cristo, o homem continuaria a ser a sua imagem e semelhança. Só que o sacrifício de um animal, além do sangue, gera também uma pele que, entre outras coisas, serve para fazer instrumentos de percussão. E quando os instrumentos de percussão tocam, lembram que um sacrifício foi feito. Por isso, os instrumentos de percussão mexem tanto com o mundo espiritual. O mundo espiritual se curva quando a percussão toca, porque todo ser espiritual sabe que um sacrifício foi feito. E o som da percussão é o som do sacrifício. Por isso, mais uma vez, Ben-Sachar roubou o som dos tambores e dos atabaques como instrumento de adoração e invocação a ele. No reino dos espíritos, onde os anjos de Deus habitam, quando a percussão é tocada, o mundo espiritual se inclina para adorar o Senhor. Os céus e a terra foram criados para se inclinar diante do Senhor, mas agora o princípio da desonra impera. As pessoas não têm respeito nem para falar de Deus. Na música da Xuxa ela diz: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Chamar Deus de um cara, tremenda irreverência. Ben-Sachar está por trás de toda palavra de desonra. Porque honra, nos fortalecemos o reino de Deus, mas pela desonra fortalecemos o reino das trevas, onde ele governa. Hoje eu quero convocar você a trazer à volta a glória de Deus pela restauração do princípio da honra. Quando Ben-Sachar foi expulso dos céus, ficou um buraco na adoração. E hoje a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores para cobrir essa vaga deixada no céu. Os ministros Deus levanta, os profetas Deus levanta, os apóstolos Deus levanta, mas os adoradores Deus procura. Temos que pedir perdão a Deus por todas as vezes que emprestamos os nossos lábios, os nossos ouvidos, o nosso coração para abrigar palavras de desonra. Toda vez que abrigamos no coração os sentimentos que fizeram a nossa adoração ser rejeitada no céu, por todas as atitudes que feriram aqueles que estavam em posição de autoridade sobre a nossa vida e pelo desprezo daqueles que deveriam ser honrados por nós. Porque esses seres angelicais, vivendo num lugar de total pureza e santidade, foram convencidos pelo discurso da desonra, de forma que a cada 100 deles 30 acreditaram e seguiram. Imagine nós, homens pecadores, quantas vezes nos envolvemos na conversa, consentimos ou apoiamos palavras e ações que estavam desonrando ao líder e a Deus. Muita gente
tem curiosidade de saber como Satanás conseguiu convencer tantos anjos a segui-lo. Eu imagino que foi assim. Ao encontrar com um anjo, ele dizia: se eu fosse rei, você seria arcanjo. Quando a conversa com um arcanjo, ele dizia: eu não entendo como você ainda não se tornou um querubim. Você tem potencial para isso. E foi penetrando no coração dos seus seres angelicais. No dia que ele foi expulso, chamou seus simpatizantes dizendo: vou formar o meu império. Vamos, e eu lhe darei uma posição melhor. E esses seres enganados o seguiram. Aleluia! Que Deus guarde o nosso coração para que nós não tenhamos esse mesmo caminho. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que onde chegar essa mensagem, onde essa palavra for pregada, as pessoas guardem o seu coração para que nunca entre a desonra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que todos saibam como a desonra entrou no universo. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa, uma semeadura. Através da sua oferta, nós levamos pessoas a ter um encontro com o Senhor, assim como também ofertamos cestas básicas para aqueles que nada têm. Seja um semeador e tenha uma colheita abençoada em nome de Jesus.